Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar as suas páginas no estilo Dark muito mais criativas e interessantes, usando somente 5 códigos CSS que você vai implementar de uma maneira muito simples. Eu vou te falar aqui também como que faz para você utilizar o código desse tutorial, mas é tudo muito simples e você vai ver que o resultado final vai te surpreender. Então, se você gostou dessa ideia, vem pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress e nesse tutorial eu vou te mostrar 5 códigos, CSS que eu utilizo quando eu vou criar sites com tema Dark, Para quem não sabe, o tema Dark são aqueles sites mais escuros, Com o fundo utilizando cores mais escuras, um preto, um azul mais escuro, enfim. Então, o estilo Dark ele é utilizado quando a gente quer criar uma página, um site ou uma landing page mais sofisticada, quer dar um realce, um nível de sofisticação a mais no projeto. Então eu vou te mostrar aqui os 5 principais efeitos que eu crio para quando eu vou criar esse tipo de projeto que deixa meus sites muito mais criativos. E presta bastante atenção porque nesse vídeo eu vou mostrar muitos códigos CSS, tá certo? E se você quer baixar esses códigos, para você poder utilizar, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link do meu canal do Telegram para você se inscrever. E lá no meu canal do Telegram eu vou explicar como que faz para você poder baixar. Então, vou precisar que você se inscreva, no meu canal e que você entre para o meu grupo do Telegram para você também ficar atualizado dos novos vídeos, de quando sair cupons de desconto para os meus cursos, para quando sair materiais extras, enfim, para você ficar por dentro de todas as oportunidades que estão sendo disponibilizadas aqui no canal. Então não perca tempo, já entra lá para o meu grupo, para o meu canal do Telegram, aproveita porque tem muito conteúdo gratuito e um deles vai ser os códigos desse tutorial que realmente são incríveis. Eu separei a dedo porque além de serem muito simples de colocar no seu projeto, eles também deixam o seu site de uma maneira assim, surpreendentemente, eles são incríveis, vale muito a pena, então não perca tempo, vem, assiste esse vídeo até o final porque você vai realmente, como eu disse, se surpreender. E só mais um recadinho rápido antes da gente ir para o tutorial propriamente dito. Quero te avisar que as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas. Nele eu vou conseguir te explicar de uma maneira bem simples e detalhada como que se faz para criar sites do absoluto zero. Eu vou te ensinar a vender, a negociar, precificar pelos seus projetos e com isso você vai conseguir aí rentabilizar, permitindo ganhar entre 4 a 8 mil reais por mês nesse mercado de criação de sites ou até mais do que isso. Então, se você tem interesse de ingressar nesse mercado, as vagas estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não perca tempo porque vale muito a pena e é através desse curso que eu vou conseguir ter um contato mais próximo contigo e te orientar para que você tenha sucesso nessa jornada. Então vamos começar pelo primeiro código CSS, que é o gradiente radial. Esse efeito aqui, ele é muito sutil, ele é utilizado para você aplicar em caixas onde você vai mostrar aquele destaque como se tivesse uma lâmpada, um brilho ali vindo de cima. Então, esse é mais um efeito que eu acho muito interessante para você usar em temas no estilo Dark, porque ele ressalta, aquele conteúdo em cima do fundo escuro, tá certo? Então, um exemplo bem prático é esse aqui, Eu tenho aqui uma caixa, eu vou até ampliar aqui para você ver. Eu tenho aqui uma caixa de texto, um container com texto dentro. E eu estou colocando um brilho de cima para baixo. Então, isso aqui é muito fácil de fazer. Você consegue fazer esse efeito utilizando
o Elementor, né, ele tem essa ferramenta. Só que com o CSS você consegue colocar mais cores, posicionar melhor o gradiente, enfim. Então, por isso que eu prefiro utilizar o CSS para criar esse efeito aqui. E não só esse efeito de brilho, né, como se fosse uma lâmpada, mas você também tem esse efeito aqui, ó, que realça a imagem que está por trás. Por exemplo, um brilho mais claro indo para o escuro, né? Uma cor um pouco mais escura. Então, esse efeito aqui é muito interessante e eu vou mostrar para você como que é simples de fazer. Para você ter uma ideia, eu deixei aqui separado o CSS, tá certo? E eu vou mostrar para você, é questão de copiar e colar mesmo. Então, eu vou abrir aqui o editor, ó, e eu tenho aqui, né, um container grande com dois containers dentro, ó, um container aqui e outro container aqui, uma à esquerda, outra à direita. Eles têm ambos largura de 50%, certo? Lembrando que o container principal, ele está com esse aqui, ó, a largura encaixotado, justamente para ter esse box aqui dentro. E dentro aqui, né, desse espaço, eu criei dois containers coladinhos, um colado no outro, com largura total e 50% de tamanho. Então, um ocupa 50%, o outro 50%. E no container principal, você veja só, em espaçamento, eu zerei, ok? Para ficar coladinho. Então, é dessa forma que a gente estrutura, muito simples. E aqui, eu coloquei somente uma cor, né, para a gente poder visualizar, certo? No entanto, o código que eu vou colocar aqui, ele vai sobrescrever esse background. Então, é esse código aqui, ó, o primeiro, ó, o container esquerdo. Então, eu vou copiar esse código aqui. Veja só, eu vou pegar ele aqui, ó. Eu venho aqui nesse container, venho em avançado, venho aqui em CSS personalizado e colo. Pronto, ele aplicou. Muito simples, muito prático aplicar esse efeito. Agora, vamos entender esse CSS para que você não só seja um copiador e colador de código, mas vamos entender o que você está fazendo. Primeiro, a gente tem aqui, ó, a classe seletora, né? Então, esse atalho aqui, o próprio Elementor fornece para você. Então, se você é web designer, sabe trabalhar com CSS, só que nunca viu essa tag selector, não se assuste, ela é uma tag padrão, um atalho que o próprio Elementor fornece para você selecionar aquele elemento que você está editando. Nesse caso aqui, eu estou editando um container, então esse seletor aqui, ó, ele se refere a esse container. Muito bem. Abre chaves aqui e eu coloco background radial gradiente. Então, já estou aplicando o efeito de gradiente radial, certo? Aquele gradiente circular. E aqui eu passo as configurações. Eu quero um gradiente do tipo círculo, né? Cycle. Para o topo, então, né, do topo. Então, ele vem aqui, ele começa aqui no topo e vai para baixo. E a primeira cor, eu posicionei, né, essa cor aqui, ó, esse roxo mais claro. Eu posicionei ele de maneira negativa, menos 20. Então, vamos dizer que o centro dessa cor, ele está para cima. Ele não está aqui no topo certinho, ó. Se eu colocar 0, ele vai iniciar aqui, ó. O centro, né, do gradiente dessa cor roxo mais claro inicia-se aqui, ó, bem no topo, certo? Então, como eu coloquei negativo, menos 20%, ele está começando aqui em cima. Então, por isso que esse gradiente ficou mais sutil. E a segunda cor, que é um roxo mais escuro, ele inicia aqui no 70%. Então, ele está iniciando mais ou menos aqui. Se eu colocar 100%, ele vai iniciar no final. Ele vai ficar aparecendo aqui, ó. E aí acaba que esse container vai ficar muito colorido. Então, por isso, né, que eu quero deixar um efeito mais dark. E a gente sabe que os layouts com esse estilo dark, eles são mais escuros, né, com pouca iluminação. Só que a iluminação que é utilizada é justamente para realçar as informações, alguns elementos, algumas animações, né, dando pequenos destaques em pontos cruciais. Então, a gente precisa saber dosar muito bem toda essa questão de iluminação, cores mais claras
quando a gente está trabalhando com um site que tem o estilo Dark. Perfeito. Agora, nesse lado aqui, o CSS é outro, só muda a cor, mas veja que as configurações são as mesmas, não tem muita diferença, certo? Com exceção de um detalhe só, que até vou corrigir aqui, ó. Aqui é bottom, justamente, ó, porque o gradiente ele começa aqui embaixo e vai para cima. Então eu vou vir aqui, ó, vou editar aqui, lembrando também, né, que a gente está trabalhando com Elementor na versão Pro, justamente para liberar essa opção aqui, ó, de CSS personalizado, tá certo? Então vou vir aqui, ó, nesse container, deixa eu copiar aqui o CSS aqui, ó, copiei, vou voltar aqui no container, venho aqui na aba avançado, CSS personalizado e colo aqui. Deixa eu ver aqui, eu acabei que eu dupliquei essa cor, deixa eu pegar aqui de cima, que aí eu já corrijo. Venho aqui, ó, CSS é outro, ó, ele já tem corrigido aqui, ó, bottom, então eu aproveito e já corrijo aqui, ó, vou colocar aqui, perfeito, deixa eu fechar aspas aqui, é muito importante, até bom você estar vendo isso aqui, que é muito importante você ver que eu preciso, né, das chaves, do seletor, para poder funcionar. Então, eu vou voltar aqui para o container da direita, venho aqui na aba avançado em CSS personalizado, vou sobrescrever esse aqui, e vou colocar aqui para fechar a chave do seletor. Pronto. Agora o gradiente aqui, ó, para ficar mais nítido ainda, eu vou colocar ele todo branco, ó. Veja que ficou muito mais nítido, ó. Tá bem mais nítido, então a gente consegue enxergar muito bem essa questão aí do gradiente, né, do efeito, né, só que ficou muito destacado, então por isso que eu vou utilizar aquele CSS, esse aqui original, só dando um pequeno brilhozinho bem discreto. Então esse é o primeiro CSS. Então, para você baixar isso aqui, como eu disse anteriormente, eu vou deixar as instruções aqui na descrição do vídeo, né? Entra, vê aqui o link que está disponível para você poder baixar, vai estar disponível também para quem é, né, inscrito lá no meu canal do Telegram, e aí é só você copiar e colar no local certo. Aqui eu estou utilizando um container, certo? Mas você pode utilizar caixa de ícone também e coloca esse efeito de background que fica muito interessante, fica bem bacana mesmo, tá certo? Vamos lá, agora a gente vai para o segundo código CSS que deixa, né, suas páginas com estilo Dark muito mais interessantes e criativas. Eu estou falando do brilhozinho neon. Esse efeitozinho aqui eu já vi em várias páginas, em várias landing pages aí, e eu achei bem interessante trazer esse efeito justamente porque, como a gente está trabalhando com o efeito Dark, onde a página é toda escura, né? O brilho neon ressalta muito mais e deixa muito mais criativo, muito mais elegante. E o interessante é você saber dosar. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um simples traço, um simples elemento, nada demais. Só que você ampliando, você vai ver que ele tem um gradiente interno que vai do branco para o verde fluorescente. E ele tem brilho, né, em volta, então como se fosse uma lâmpada neon de verdade. E isso aqui fica muito interessante quando você aplica da maneira correta. E qual que é a melhor forma de você trabalhar com isso aqui? Eu separei um CSS especial, vamos lá. Primeira coisa, né, você precisa entender como que é utilizado isso aqui. Esse CSS é muito simples, ele está pronto aqui, ó, basta você copiar, certo? Ó, vou copiar aqui. Eu venho aqui nesses 3 containers aqui, na verdade isso aqui não é nem container, isso aqui já é uma caixa de ícone, ó, caixa de ícone. Você vem aqui nessa caixa de ícone, mas funciona em container também se você souber aplicar. Você vem aqui na aba avançado, na partezinha de CSS e cola.
Ó, ele já aparece. Eu já deixei ele pré-configurado, bonitinho para você, certo? Agora, vamos entender o que a gente fez, né? A gente não é só um colador de CSS. A gente sabe criar, a gente sabe trabalhar também. Então, primeira coisa é entender que anteriormente eu falei sobre a tag selector, né? Essa aqui, ó, selector, que trata-se do elemento que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, a caixa de ícone, certo? Porém, a gente tem uma outra tag CSS chamada before. O que acontece nessa situação? Todo elemento, presta atenção, todo elemento HTML pode ter uma tag oculta, né? Digamos assim, uma tag oculta, chamada before. E essa tag é como se fosse um elemento oculto, invisível. Então, a gente pode acionar quando a gente quiser. Na verdade, existem duas, o after e o before. Nesse caso aqui, eu estou utilizando somente o before. Então, a gente tem duas possibilidades e eu estou usando somente uma. E aí, eu estou utilizando a tag before do seletor, né, da caixa de ícone, e eu customizei ela. Primeira coisa, né, a gente precisa colocar essa tag content, essa configuração content, e aqui ela fica vazia. Ok. E aí eu coloquei um tamanho, né, uma largura de 50 pixels, uma altura de 4 pixels. Eu posicionei essa tag before de maneira absoluta, porque eu precisava que ela ficasse com uma posição exata aonde eu queria, justamente aqui em cima, certo? Nessa posição exata, então por isso que eu estou utilizando position absolute. Eu estou utilizando a configuração de topo menos 2 pixels, porque eu quero que ele fique metade para fora da caixa de ícone e metade para dentro. Como tem uma altura de 4 pixels, eu estou colocando 2 pixels de fora e 2 pixels na parte de dentro da caixa de ícone. Eu estou colocando 25 pixels à esquerda, porque a caixa de ícone ela tem uma borda, né, um padding interno de 25. Então, eu coloquei aqui 25 de distanciamento da lateral esquerda. Coloquei um z-index, que é para ela ficar por cima, né? Esse traço neon ficar por cima de qualquer outro elemento. E aqui eu trabalho agora com background image linear gradiente. Então, quando você trabalha com linear gradiente, você trabalha com background image. Lá em cima, a gente trabalhou com radial gradiente. Aí, no caso, é só background, tá certo? Isso aí são coisas que a gente precisa decorar. E aqui no linear gradiente, a configuração que eu coloquei é para a direita, né? Então, eu estou colocando aqui, ó, para a direita, da esquerda para a direita. As cores, esse aqui é o branquinho e esse aqui é o verde neon, certo? Então, aqui tem um gradientezinho. Perfeito. E aqui eu coloquei Box Shadow, eu coloquei duas sombras. Então, para colocar a sombra, você vai trabalhar com a característica aqui, né? Com essa configuração de Box Shadow. Aqui está a primeira configuração, onde eu coloquei aqui, ó, na posição X e na posição Y, 0, porque eu quero que o brilho fique ao redor, né? Do traço. Eu coloquei 5 pixels aqui de tamanho, 2 de expansão e essa primeira cor aqui, ó, que é um tom verde neon bem clarinho. E depois repeti a configuração e coloquei uma cor mais clara, só que com uma, digamos assim, né, um desfoque maior. Ó, aqui eu coloquei 5 e aqui eu coloquei 15. Então, é só para dar um aumento no brilho mesmo. Você pode perceber também que essa cor aqui, ó, o código dela está maior. É porque eu estou trabalhando aqui também com a questão da opacidade. E essa cor, eu consegui ela aqui, ó, eu peço a ajuda, né, do próprio editor de cor do Elementor. Eu venho aqui, escolho uma cor, certo? Ah, eu quero essa aqui, ó. Só que eu quero um tom transparente. Aí eu venho diminuindo a transparência. E depois eu copio aqui. Então, se você quer, né, utilizar... Ó, deixa eu copiar aqui, porque eu já mudei a configuração. Se você quer utilizar, digamos, uma cor, né,
específica e tal, você só usa o editor de cor do Elementor que vai funcionar, sem problema nenhum. Então deixa eu pegar aqui para voltar, para não fugir do que eu tinha feito. Pronto, copiei. Agora eu vou editar aqui, plano de fundo, ó. Ah, ele tá dando algum bugzinho aqui. Ah, voltou. Ok. Muito bem. Vou fazer de novo, só que agora nessa caixa de ícone aqui, ó. Veja só, eu tenho ela aqui. Vou pegar aqui o CSS. Lembrando que esse CSS vai estar disponível, né, lá no meu canal do Telegram. E para quem for inscrito, então não perca tempo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, porque esse vídeo aqui realmente vai ajudar bastante aí a aumentar o potencial das suas páginas, das suas landing pages. Você vai ver que vai fazer muita diferença. E para finalizar, eu vou pegar esse aqui, ó, eu posso até fazer isso aqui, ó, copiar e colar estilo, que o próprio Elementor vai copiar o CSS de um e aplicar no outro. Então, esse é o segundo CSS que eu gosto de utilizar bastante nas páginas que eu desenvolvo que tem o estilo Dark. Muito bem, vamos agora para o terceiro código CSS que eu mais gosto de utilizar em sites com tema Dark, não só em tema Dark, mas em vários sites, mas confesso que em sites com esse estilo aqui fica muito mais interessante, que é o efeito do background, né, animado, as cores animadas, né, justamente nos botões, para realçar o aspecto do botão, para deixar ele mais chamativo, mais clicável possível, né? Então veja só que eu coloquei aqui um comparativo, ó, um botão sem, né, tá com efeito de gradiente animado, do lado de um botão com efeito de gradiente animado e até o efeitozinho aqui, né, de aumentar, né, o efeito grow, de aumentar. Então veja que tem muita diferença, né, em comparação a este aqui. Esse botão aqui parece que está morto, está até sem vida, né? Então o código é esse aqui, tá certo? Você só copia aqui, ok? E aí a gente vem aqui no botão que a gente quer aplicar o efeito, vem aqui na aba avançado, CSS personalizado e cola, e aí o efeito começa a funcionar instantaneamente. Só que tem um detalhe, é interessante a gente sempre verificar se a gente está utilizando as cores aqui, ó, clássico, né? Não deixa gradiente para não dar nenhuma confusão depois, certo? Mantém aqui o botão na cor clássico, certo? Porque aí o efeito vai ficar aplicado. Muito bem, agora vamos entender o que é esse CSS aqui. Não é nada demais, é um CSS bem simples, eu vou até me referenciar por aqui. Primeira coisa que eu estou fazendo é utilizando a tag que eu falei, a tag selector, e dentro dela eu estou pegando a tag A, né? A de link, com a classe Elementor Button, que é uma classe padrão. Então eu estou pegando aqui o elemento botão, eu estou pegando dentro dele o link, a tag A, que tem uma classe chamada Elementor Button. E aí a primeira coisa que eu passo é a característica, né, a configuração de animação, e a animação tem o nome Animate BG, a duração de 3 segundos, o efeito, né, de linear e infinito, ou seja, a animação ela tem, digamos assim, a característica de ser linear, ela não começa mais rápido, nem termina mais lento, ela se mantém na mesma velocidade, constantemente e de maneira infinita. Então essa é a configuração da animação. E essa animação Animate BG, ela é criada aqui embaixo. Veja que tem aqui o keyframes, o nome da animação, em 0% o background, né, a posição dele é 0 no eixo Y e no eixo X, e em 100% o background ele chega, né, na posição X a 100%, ou seja, ele vai de um lado para o outro, ele não muda, né, na posição vertical, ele não sobe nem desce, ele só vai de um lado para o outro, o background, certo? E com isso fica esse efeito infinito, porque a gente colocou aqui infinito. O efeito de gradiente, a gente já viu anteriormente, é o background image linear gradiente, onde eu coloquei aqui, ó, sem
né? Sem DEG, que é 100 graus, a inclinação, você pode ver que o efeito é levemente inclinado, ó, o brilhozinho, a gente percebe pelo brilho, ele é levemente inclinado. E eu repito as cores, ó, a primeira cor é um lilás, um roxo mais claro, e a terceira cor também. A segunda cor é um roxo mais escuro e a quarta cor também. Por que eu faço isso? Porque esse background, ele é muito grande. Veja só, eu coloquei aqui, ó, background size 300%. Justamente para garantir que a animação tenha essa duração, essa velocidade e que o efeito fique assim, sutil. Então, copie essas configurações e aplique, que vai ficar muito bom também no seu projeto. E eu apliquei aqui um box shadow, né, uma corzinha, mas nem dá pra gente ver porque o fundo é escuro. Mas você pode alterar aqui, ó, e colocar uma cor mais clara, justamente para o botão ficar, né, com um aspecto mais brilhoso. Então, essa é as configurações para colocar, né, no CSS e deixar o botão do seu site com esse aspecto animado super interessante, deixando ele muito mais criativo. Agora a gente chegou no efeito, um dos mais interessantes, né? Os outros eu acho muito legais, mas esse aqui eu acho ele um dos mais interessantes, se não o mais interessante, que é o efeito dos cantos esfumaçados, né? Os cantos ali mais escuro. E é um efeito que realmente deixa muito mais elegante, porque você não vê o fundo, né? Aliás, você não vê o final do carrossel, né, da animação do carrossel. Fica como se fosse um fundo infinito ali. Ele não fica sendo cortado pela tela, limitado pela tela. Ele fica com esse aspecto de surpresa, né? O que vai vir, né, do lado aqui da direita e para onde está indo aqui na esquerda. Então, esse efeito aqui de canto esfumaçado, eu confesso que esse nome não é muito interessante, né? Cantos esfumaçado. Mas foi o que eu consegui achar mais bacana aí, vão me perdoando. Mas esse efeito aqui é interessantíssimo e relativamente muito simples de aplicar. Olha só o tamanho do CSS, é só uma linha, tá certo? Na verdade tem duas aqui, mas é para que torne, né? Olha aqui, eu até coloquei aqui, ó, WebKit Mask Image. Eu só para garantir que ele funcione em outros navegadores. A gente pode até adicionar mais aqui, como por exemplo, aqui a gente tem o WebKit, né? A gente pode garantir que ele funcione também no Firefox, colocando a seguinte configuração aqui, ó, Moz, né? Mas confesso que são as três linhas são iguais, muda somente aqui a nomenclatura no início, né? Mas trata-se desse CSS aqui, ó, Mask Image Linear Gradient. Ou seja, você aplicou aqui, ele funciona perfeitamente bem, né? Eu vou entrar aqui, ó, para editar o carrossel, eu vou tirar vou comentar na verdade. Olha só como é que fica. Olha a diferença. O carrossel por si só já é um elemento muito bonito, muito interessante. Ele dá mais interatividade ao site, né? Por ser um elemento animado, então ele já chama bastante atenção. Agora, quando a gente coloca o efeito de canto esfumaçado, né? Esse efeitozinho deixa as coisas muito mais criativas, né? Porque a gente está dando aquele aspecto de tridimensional, um efeito, né? Deixa muito mais criativo, não tem como negar. E como eu disse, é muito simples de fazer. Vamos entender aqui o que se trata, né, esse código CSS. Vamos lá. Primeira coisa, o Mask Image, né, que é uma configuração CSS bastante interessante. O próprio nome já diz que trata-se de uma máscara, só que aqui ele coloca image, né? Então não se confunda que não se trata de uma máscara somente para imagem. A gente pode trabalhar em outros elementos, como eu estou fazendo aqui agora. E aí eu coloco, ó, linear gradiente. Para a esquerda, né? Aliás, da esquerda, né? Começa da esquerda, ou seja, daqui para lá. E eu coloco transparente 5%. Então, a gente meio que entende o seguinte. Até aqui, vamos dizer que aqui é 5%, ó. É transparente. Aí ele vai
ficando nítido, vai ficando nítido, até chegar nos 95, que eu coloquei aqui, ó, transparente 95. Chegou nos 95, a transparência vai ficando zerada, vai desaparecendo. E aí, como o fundo é escuro, dá a impressão de que tem uma fumaça escura por cima. Então, por isso que é muito bacana aplicar esse efeito da maneira correta, na situação correta, para que o layout fique criativo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, ter bom senso, para aplicar não só esse, mas todos os outros efeitos CSS, porque senão sua página vai ficar muito requintada, cheia de parangolé e acaba que perde, né, toda a simplicidade, toda a sutileza e elegância. Então a gente não quer isso. Então por isso que a gente vai utilizar na dose certa esses efeitos aqui do tutorial. E esse efeito de transparência, como eu disse, não tem segredo. Você copiou, colou, ele já vai funcionar. Então, não tem erro. Como eu disse também, né? O código, vou mostrar para você aqui na descrição, onde você pode baixar para poder pegar ele. Chegamos no último código CSS para ser aplicado, né? Um dos que eu mais gosto também, né? Para ser aplicado em sites com tema, né? Dark, que é os box ou containers com o fundo esfumaçado, né? Ele é meio transparente e é meio esfumaçado. Eu vou deixar até aqui nos cards um site que cria esses efeitos de fundo esfumaçado, né? Com desfoque para você. Vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei falando sobre uma ferramenta que agiliza e muito para você. Só que se você quer algo simples e prático, eu vou te ensinar aqui agora como fazer, certo? É uma configuração muito simples e que deixa o site muito mais criativo. Nessa situação aqui, eu tenho uma imagem de fundo, veja só, a imagem de um cara aqui no escritório e eu tenho um box, ok? Com um efeitozinho aqui, né, transparente. E um blur, né, um desfoque de fundo. Então isso aqui deixa o layout bem interessante. E você pode configurar isso aqui da maneira mais simples e boba possível. Veja só, é uma caixa de ícone, eu venho aqui em avançado, ó, eu venho aqui em plano de fundo, eu tenho já o preto em transparência, ó, eu consigo clarear, veja só, estou clareando. Você consegue aí fazer do jeito que você quer, ó, deixei bem clarinho. Só que tá um desfoque, né? Essa caixa de ícone está com um desfoque de fundo, mostrando ao mesmo tempo que está por cima, né, da foto do homem e evidenciando o texto por cima, né? Ó, veja só que ficou bem nítido e ao mesmo tempo dando a impressão, né, de que é aquele efeito de vidro, né, jateado. Então assim, é algo bem bacana, eu gosto bastante de utilizar esse efeito aqui porque deixa o layout muito mais estiloso. E é muito simples aplicar esse efeito. Olha só, é só essa configuração aqui, ó, Backdrop Filter, Blur, e você coloca aqui a intensidade, né, do desfoque. Nesse caso aqui na caixa de ícone, vamos dar uma olhadinha. Eu venho aqui no CSS personalizado, ó, eu vou colocar 0 para você ver. Zerei, olha só como é que ficou. Dá para ver o ombro do homem aqui, ó, nitidamente. Perceba que dá para ver nitidamente e ficou somente essa retícula aqui preta. Então, se eu aumentar aqui, ó, para 2, já vai ficar com um certo desfoque, só que ainda dá muito para ver, né? Ainda tem uma nitidez maior, né, do que antes, né? Aquele efeito, quando eu zerei, eu conseguia ver 100% nítido. Agora, eu perdi um pouquinho da nitidez, mas eu ainda consigo ver em detalhes aqui. Então, é interessante utilizar um blur um pouquinho maior. Nesse caso aqui, 4 ou 5 já vai ser o suficiente. Porque aí, ó, já desfocou mais. E aí eu consigo reparar mais na informação do texto. Então é muito importante você saber dosar isso aqui, até porque se você colocar um blur muito grande, nem mostra que tem alguém por trás, fica uma cor só. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, 50, por exemplo. Ó. Dá a impressão de que o box, né, a caixa de ícone,
é cinza, não tem nada por trás. Então, por isso que é interessante você saber dosar o desfoque para que não fique dessa maneira. Então, 5 aqui já é interessante, você consegue ver a imagem aqui, dependendo de qual imagem você for utilizar, você usa mais ou menos desfoque. E para isso, é só essa configuração, não tem o que dizer. É essa configuração aqui responsável por adicionar o efeito de desfoque no background de qualquer elemento, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando uma caixa de ícone, né? Mas você pode utilizar em outros elementos tranquilamente. Então, esse é o último código CSS, um dos que eu mais utilizo, e é bem simples, ó. Eu vou copiar ele aqui e vou colar nessa outra caixa de ícone aqui, ó. Olha o tanto que ficou interessante. É bem simples, bem prático de utilizar e realmente, você sabendo utilizar esses 5 códigos CSS aqui, você vai deixar a sua página, a sua landing page com estilo dark muito mais criativa, muito mais interessante. E perceba que em poucos passos você consegue copiar e colar para outros elementos. Então, falar que é difícil não é uma desculpa para poder utilizar esses efeitos na sua próxima landing page. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um tutorial. Acredito que esse vídeo vai ajudar você bastante a criar sites mais criativos, sites com design muito mais aprimorado, muito mais elegante, fugindo, né, do convencional. Você vai dar um salto na frente aí da concorrência, vai mostrar que os seus projetos saiu da linha do amadorismo e já está seguindo a linha do profissional mesmo, do expert. Então eu recomendo que você utilize, né, esses códigos na próxima página que você for criar. E não se esqueça, você entrou aqui nesse tutorial, preencha aqui o formulário, se cadastre para receber diretamente no seu WhatsApp as informações dos próximos vídeos, descontos, né, cupons de desconto do meu curso. Você vai receber também outros arquivos complementares, né? Então, assim, são várias oportunidades que você vai receber diretamente no seu WhatsApp se você se inscrever. Então, não perca tempo, se inscreva aqui, deixa aqui seu nome, seu WhatsApp. Não vou fazer spam, só vou mandar realmente conteúdo que vale a pena. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, olha, pelo amor de Deus, se você chegou até aqui e não é inscrito, para tudo agora, se inscreva no meu canal, deixa seu like, porque você vai me ajudar bastante, né, a divulgar essa mensagem, divulgar esses tutoriais para quem precisa, tá certo? Bom, eu vou encerrando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!